Só que aí, em determinado momento, assim, foram poucos meses de loja aberta, de loja física, né? Porque houve quase que uma catástrofe, assim, se a gente for comparar, pelo menos nessa proporção de que o que a gente tinha investido e o que a gente perdeu no meio do caminho. Foi quando a gente foi furtado. A gente acordou do nada, assim, de repente, com 3 meses de loja física, onde as coisas estavam começando a dando certo, a gente começou a realmente entender já o poder do digital, a gente já estava começando a entender ali que, poxa, o site é interessante, mas a gente não tinha estrutura ainda de coleção, a gente não entendia que a marca ela tem que se comportar assim, a gente só trazia umas camisetas ali e tal, e era um espaço bacana que a gente gostava, sabe? E aí começou a tomar uma proporção legal, assim, a gente, por mais que a gente é da cidade de Cabo Frio, que é o interior do Rio de Janeiro, a gente conseguiu criar relações muito legais para mais além da nossa cidade. Então, vender até mesmo para essas pessoas, né? Até por causa do blog mesmo, mas dentro da nossa cidade a gente conseguiu criar meio que até uma crew, assim. E aí, no meio disso tudo que as coisas estavam dando certo, a gente estava vendendo, não vendia horrores, obviamente, mas a gente viu uma oportunidade de abrir uma loja física. E essa loja física ficava próximo ali da nossa casa e a gente falou, poxa, vamos então e a gente vê como é que vai ser. Aí a gente abriu essa loja física. Com recursos que vocês tinham juntado ali da venda das camisetas? Foi recurso próprio, construído do zero ali ou pegaram grana emprestada? Como que foi para abrir essa loja? Pra gente abrir essa loja, a gente pegou os recursos que a gente tinha conseguido assim com as vendas das camisetas e eu acho que pegou um pouco dos recursos próprios também, sabe? Porque até esse momento, né, eu e minha esposa, a gente já morava de aluguel e obviamente que a gente, por não ver aquilo ali realmente como empresa no momento, a gente também tinha outros trabalhos por fora. Então, eu fazia freelance, eu trabalhava com a minha avó no restaurante. Muito importante pontuar isso também, porque trabalho desde muito novo, né? Então, isso daí também faz parte de tudo que se modelou a minha personalidade e o meu caráter. Então, meus princípios e valores. Então, para mim, eu tenho até uma frase que fala, o trabalho sempre devolve. Então, assim, comecei a trabalhar desde muito cedo e consegui juntar esses recursos que também facilitaram para a gente também viabilizar essa loja. E já com o dinheiro dessas vendas que a gente estava fazendo. E a gente viu uma oportunidade, a gente fez meio que um all-in, assim, sabe? Tipo, vamos fazer? Vamos, beleza. A gente conseguiu colocar tudo ali, com uma produção também que a gente já tinha conseguido rodar, a gente falou, vamos botar tudo ali e é isso. Mas eu acho que, assim, a questão da loja não foi não sei nem se tanto, assim, pra gente realmente achar que aquilo ali ia virar algo gigantesco. Eu acho que foi muito mais pra gente realmente vender, mas criar um espaço de relacionamento para mais além do digital, sabe? E obviamente, a gente tá falando de uma cidade de interior que a gente conseguiu mobilizar uma galera. Que a gente colocava um rap, a gente às vezes colocava um open mic, a galera cantava, a gente brincava, a gente fazia freestyle, a gente falava sobre tudo. Falava sobre álbuns, falava sobre lançamentos de outros rappers, enfim. Era um ponto de encontro da galera que consumia a marca, que acompanhava o blog. Exatamente. E, assim, é muito legal, porque por mais que seja uma cidade de interior, mobilizou uma galera bem legal. E aí, beleza. Aí surgiu essa oportunidade, a gente abriu a loja. Realmente estava dando muito certo, a gente estava fazendo umas vendas legais e a gente conseguia reunir a galera. Só que aí, em determinado momento, assim, foram poucos meses de loja aberta, de loja física, né? Porque houve quase que uma catástrofe, assim, se a gente for comparar, pelo menos nessa proporção de que o que a gente tinha investido e o que a gente perdeu no meio do caminho. Foi quando a gente foi furtado. A gente acordou do nada, assim, de repente, com 3 meses de loja física, onde as coisas estavam começando a dando certo, a gente começou a realmente entender já o poder do digital, a gente já estava começando a entender ali que, poxa, o site é interessante, mas a gente não tinha estrutura ainda de coleção, a gente não entendia que a marca ela tem que se comportar assim, a gente só trazia umas camisetas ali e tal, e era um espaço bacana que a gente gostava, sabe? Junto com a galera. E aí, a gente produziu aquelas camisetas com alguns bonés, enfim, colocamos tudo dentro da loja física e a gente fez o nosso estoque dentro da loja física. Então, quando a gente acorda num dia que a gente foi furtado, a gente entende que ali estava praticamente alguém pisando no nosso sonho, sabe? Dizendo assim, cara, se você escolheu esse caminho aqui pra você, já tô cortando na raiz que esse caminho não é pra você. Tipo, você tá entendendo? E naquele momento era pra pensar, tipo, não era pra ser mesmo, vamos fazer outra coisa. Exatamente. Tinha tudo pra ser isso, né? Tudo. E, assim, a única coisa que a gente pensava nesse momento era isso. Eu simplesmente acordei de manhã cedo, 6 horas da manhã, e vejo minha esposa chorando e eu não entendia nada. E aí, quando eu vejo os olhos dela totalmente vermelho, não sei pelo qual motivo, mas eu entendi o que tinha acontecido, sabe? Não sei se é instinto, se foi Deus, enfim. Só que eu saí correndo e fui pra loja. Quando eu vi a loja, eu vejo a porta totalmente escancarada da loja, eu já entendi o que tinha acontecido. Porque de lá mesmo eu já vi que a arara não tinha nada.
E aí não só a arara. E na parte do estoque também já tinham roubado tudo. Levaram tudo. Tudo. Até algumas mobílias, tipo, levaram um steamer, pra você ter uma ideia. Então, assim, a roupa, o steamer... Cara, a gente vendia alguns acessórios também, assim, pra galera que queria, pra mais além da marca, né? Tipo, uns óculos aqui e tal, sabe? E aí a gente meio que entendeu que, cara, não sei se isso daí é uma mensagem e tal, mas não sei se talvez isso daí é pra gente. E ali a gente cogitou muito, assim, cara, passava 55 mil vezes na minha cabeça durante o dia se a gente ia pra um outro caminho ou se a gente ia, sei lá, ser resiliente o suficiente pra gente tentar voltar com a marca, sabe? E aí, como é que foi o desafio de superar esse desafio? Cara, foi muita loucura, assim, a gente tava, assim, à beira de, a gente morava de aluguel, eu já tinha outro trabalho por fora, né, fazia uns freelances ali e tal, trabalhava com a minha avó no restaurante, só que nesse momento, quando as coisas começaram a dar certo, eu já tinha saído do restaurante, e aí eu tive que voltar pro restaurante, sabe? E aí, nesse momento aí, eu falei, cara, eu não sei se eu vou voltar, mas assim, vou tocar minha vida como dá. Tem que pagar as contas, enfim, minha esposa também tinha que trabalhar, porque morar de aluguel no Brasil não é nada fácil, enfim. E aí comecei a trabalhar de motoboy. Eu comprei uma moto, comecei a trabalhar de motoboy e assim, não tinha recurso no momento, né? Foi tipo, juntando dinheiro e parcelando, sabe? Aí eu consegui, tipo, pegar ali, comecei a trabalhar de motoboy no restaurante da minha avó, comecei a fazer entrega e nesse meio tempo, assim, que eu fazia esse serviço, várias vezes, assim, eu tava, tipo, fazendo entrega de almoço e a única coisa que eu pensava era na marca. Só na marca. E por esse período, assim, a gente, né, obviamente, a gente falou, galera, a gente vai ter que encerrar as atividades por tempo indeterminado. A gente não sabe se a gente ainda vai voltar e é isso. E nesse meio tempo foi o tempo que a gente teve para respirar, para entender, cara, para processar. Foi algo muito difícil de você digerir, assim, do que aconteceu. E a gente, nesse meio tempo, a gente tava fazendo nossas coisas. Tinha que trabalhar, tinha que pagar as paradas. E aí, trabalhando, entendendo e tal. Na época, né, já era a pandemia ali, né? Já tinha estourado a pandemia, porque a gente abriu a loja em 2019, passou ali uns 4, 5 meses. A gente foi furtado e aí estourou a pandemia. Tipo, foi antes da pandemia, então? Foi antes. Foi assim, na transição ali da pandemia. A gente abriu a loja ali em setembro, mais ou menos, ali de 2019. E quando entrou 2020, foi até na quarta-feira de cinzas de carnaval, de 2020. Aí a gente foi furtado, aí em março, se eu não me engano, 2020, que foi que estourou a pandemia. Foi 17 de março. Foi, 17 de março, né? Então. E aí, cara, foi aquele desespero. E, por várias vezes eu trabalhando de motoboy, assim, eu não via ninguém na rua e eu ficava só pensando assim, cara, o que eu vou fazer agora, sabe? Tipo, eu volto ou não volto? Já tinha criado diversos relacionamentos legais, mas, tipo, beleza, quem vai me ajudar agora? Era eu e minha esposa e a gente um olhando na cara do outro falando, a gente não sabe o que a gente vai fazer. E aí, na época da pandemia, não sei se você lembra do Clubhouse. Você lembra do Clubhouse? Sim. Uhum. Então, que surgiu o aplicativo Clubhouse. Que era um espaço muito maneiro, assim, e por diversas vezes, até por eu morar numa cidade interior e não ter vários contatos, assim, com tantos donos de marca nessa época, né? Eu vi ali no aplicativo que a galera abria grupinhos de streetwear. Grupo para falar sobre moda, grupo para falar sobre streetwear, até sobre rap e diversas outras vertentes, assim, sobre tudo, né? Até grupinho da fofoca que tinha, tá ligado? Eu baixei o aplicativo, até por indicação da minha esposa, que ela falou, cara, eu vi isso aqui, só que legal e tal. E ali eu comecei a me relacionar com outros donos de marca também. E foi até mais ou menos na época que eu conheci você. Foi na época que eu comecei a fazer... Tava com o tempo ocioso, vou gravar uns conteúdos na internet. Sim. Aí eu peguei essa onda do Clubhouse também. Sim. E com a mesma velocidade que chegou, foi embora, né, também. Mas eu peguei esse movimento da galera fazendo grupos, trocando ideia e tal. Eu tava bem no comecinho, assim. Tinha acabado de criar o canal, começar a criar vídeos e tal. Não tinha curso, nada ainda. Só vou criar uns vídeos aqui. Tava ajudando meus lojistas a vender. A gente tava... 2019 também tinha loja. Tinha aberto uma loja, uma flagship, a gente ia expandir, abrir uma rede de loja com franquia. E aí estourou a pandemia, eu também fiquei na mesma situação. Cara, o que eu faço agora? Porque dia 17 ele foi o dia que pra mim foi um choque, assim. Eu sentei lá no meu estoque, a galera em casa, e eu só pensava assim, tem uma folha de pagamento gigante. Um estoque gigante, tá ligado? E o que eu faço agora? Aí o que eu pensei em fazer foi, vou ajudar os lojistas a vender, vou compartilhar meu conhecimento com essa galera que eu sei vender online. Aí surgiu a ideia, comecei a gravar vídeo, aí acho que, cara, foi bem pouco tempo a gente se conheceu, né? Foi. Foi bem mais ou menos assim na época que realmente aconteceu a situação da loja e tal. Eu, peguei a época do Clubhouse e você, assim, a gente se conheceu mais ou menos nesse período. E até, comecei a consumir bastante seus vídeos e, cara,
era muita coisa ali que realmente, até pela situação que eu me encontrava, foi até um gás pra mim. Porque eu falei, cara, beleza, mas, pô, se eu voltar... Eu não cogitava voltar naquele momento. Eu pensava muito na marca, mas eu não tava cogitando voltar. Se eu voltar, poxa, de que forma que eu posso voltar diferente, sabe? Então, assim, os seus vídeos e o Clubhouse nesse momento que eu entrava nos grupos... E, cara, por incrível que pareça, muita gente conhecia a FDR, né? Desde a época do blog. A galera falava, caraca, eu acompanho a FDR desde essa época. E aí foi até uma injeção de motivação, assim, pra dizer, caraca, mano, tipo, poxa, poderia ser um legado muito legal por um cara ali que entrou, furtou a loja e, tipo, vou me abdicar dessa construção que pode virar um sonho. Porque eu nem sei se era um sonho de verdade naquela época. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast e para você assistir esse episódio completo é só você ir lá no YouTube e buscar por Marcas Podcast e aí você aproveita e já se inscreve.